Olá, eu sou o pastor Carlos Bezerra, conselheiro da MAB, e tenho muita gratidão a Deus por poder gravar esse vídeo instrutivo, conversarmos um pouco sobre alguns aspectos da vida com os nossos missionários. Então me coube gravar sobre o tema Minha Família, Minha Missão, e eu gostaria de poder enfocar um pouco a respeito da importância da nossa família na obra, no ministério. 1 Timóteo, capítulo 3, versículos 4 e 5, um texto bem conhecido de todos nós, nos diz: o bispo deve governar bem sua própria família, sabendo educar seus filhos a lhe serem submissos com todo respeito. Porquanto, se alguém não sabe governar sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? Em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7, temos um outro texto importante. Igualmente, vós, maridos, vivei com suas esposas com entendimento, dando honra à mulher como o vaso mais frágil e como sendo elas também herdeiras convosco da graça da vida, para que não sejam impedidas as suas orações. Nós podemos ter tanto desejo de fazer a obra, de servir a Deus, que corremos o risco de até mesmo servi-lo de uma maneira que não o agrada. Por incrível que pareça, nós podemos estar servindo a Deus e não agradando a Deus. São duas coisas diferentes. Deus não se importa apenas com os fins, com os resultados daquilo que nós fazemos e do nosso empenho, mas Ele se preocupa também com os meios, a respeito de como fazemos e principalmente a respeito do caráter do próprio obreiro e da família. Estar no campo missionário, ser mantido, ser filiado por uma missão séria como a MAB, não é uma garantia suficiente de que estamos cumprindo a missão de Deus. Sabe o que é importante em relação a isso? Quem somos antes de subir ao púlpito? Quem somos em nossa casa? Quem somos com as nossas esposas, com a nossa família? Quem somos na sociedade como cidadão? Deus se agrada de nossa vida quando ninguém vê. Todo missionário, pastor, obreiro, diácono no campo precisa lembrar disso. Deus se agrada da nossa vida secreta. Deus se agrada da nossa vida fora dos holofotes, fora dos bastidores, fora dos aplausos públicos. Por exemplo, o nosso desempenho na família é muito importante. Como missionário, ser Cristo para a esposa. Nós estamos pregando para que as pessoas aceitem a Cristo. Mas como a tua esposa te vê? Como a nossa esposa nos vê? Será que ela percebe em nós amor sacrificial, dedicação a elas? Como missionária casada, ser igreja na vida de seu esposo. Isto é muito importante. Pregamos muito sobre isso em Efésios capítulo 5, mas precisamos ser um evangelho encarnado. Precisamos que as pessoas vejam o evangelho através da maneira que tratamos a nossa família. Você mostrará que tipo de missionário é, não apenas pela teologia na ponta dos lábios, não apenas pelo seminário que te formou, ou pelos livros da sua biblioteca, pelos panfletos que você entrega, distribui durante a semana, ou pelo número de pontos de pregação que você é capaz de dar assistência. Você mostrará que tipo de missionário você é quando tratar sua esposa ou seu marido da maneira bíblica, como o marido tratando a esposa como a igreja. Você mostrará que tipo de missionário é quando amar sua esposa em particular e em público, a ponto de todos perceberem qual é realmente a sua prioridade. Governar bem a casa é, meus irmãos, pré-requisito para governar bem a igreja. Então, governar bem a igreja e não governar bem a própria casa não significa nada para Deus. Isso é muito importante, porque às vezes, em nome do ministério, negligenciamos algo que Deus não permite que nós negligenciemos, a nossa casa. Na verdade, quando nós não governamos bem a nossa casa, estamos fazendo um desserviço para o reino
Estaremos desqualificados como obreiros, pastores e missionários. A sociedade precisa de seu casamento. Escute isso. A sociedade precisa do exemplo do seu casamento. O amor sacrificial e o respeito que mostramos pela esposa e pelos filhos é uma das qualificações mais necessárias para evangelizar um mundo egoísta, insensível e incubador de famílias destruídas. Quero encerrar esse pequeno vídeo com alguns conselhos. Cuidado com a falta de paciência, cuidado com a indelicadeza e a grosseria em casa ou em público com sua esposa e filhos. Isto é um péssimo testemunho. Seja mais leve. Lembre-se que a pessoa que está com você, sua esposa, não é obrigada a aguentar desaforo e grosserias. Ela pode te deixar. E nós temos já alguns casos de esposas de missionários abandonando estes missionários em seu casamento e em sua missão. Tenha cuidado. Se você tem errado nesse sentido, não se justifique, porque não há justificativa aceitável para sermos grosseiros e indelicados com as nossas parceiras de ministério. As nossas esposas estão conosco, ombro a ombro, lado a lado, segurando toda a pressão e toda a obra. Cuide dela com muito amor. Cuidado em empregar toda a sua força, energia e alegria na obra missionária e não ter tempo de qualidade para sua esposa e para os seus filhos. Muitas esposas de missionários e pastores estão doentes, cansadas, a ponto de abandonar seus esposos, como eu já mencionei, por falta de investimento. Então, cuide da alma de sua esposa, cuide da saúde da sua esposa. Um outro aspecto é cuide de você mesmo, cuide de sua aparência, cuide da sua saúde emocional e espiritual, cuide da sua higiene. Parece um conselho óbvio, né? E até invasivo às vezes, mas infelizmente nós precisamos ouvir isso porque nós não sabemos cuidar de nós mesmos. Fazemos tanto pelos outros que acabamos esquecendo de cuidar de nós mesmos. Lembre-se de que o seu corpo é da sua esposa e ela precisa também sentir atração pelo seu corpo. Cuidado, então, com o santuário do Espírito Santo que é o nosso corpo. Por último, não fale mal de sua esposa, de seu marido para ninguém no ministério e na obra. Isto configura traição. Cuidado com conversas amigáveis com irmãos na igreja. Se sua esposa precisa desenvolver em alguma área, ajude-a, você foi colocado lá para isso. Não humilhe a sua esposa, não compare sua esposa com ninguém. Ajude sua esposa a ser feliz no Senhor. Isto é importante demais, meus irmãos, por causa da sobrecarga do ministério. Ajude sua esposa a ter um semblante mais agradável, a estar mais satisfeita no Senhor e na obra. A vida no campo missionário, na igreja, é uma vida muito dura. Faça tudo o que puder para que seu cônjuge não adoeça física e espiritualmente ou desanime de servir ao Senhor. Faça sua esposa sorrir, faça sua esposa ser mais alegre em Cristo e por causa da obra. Você já imaginou estar sozinho no ministério? Como seria? Talvez você nem estivesse no ministério. Boa parte do bônus, do presente de estar no ministério está em ter uma esposa conosco. Como seria estar sozinho? Será que você aguentaria as pressões? Eu tenho certeza absoluta que eu não aguentaria. Muitas vezes eu já pensei em abandonar o ministério e não abandonei por causa da grande guerreira que Deus colocou ao meu lado. E você deve ser grato a Deus. Grato a Deus por esta mulher que Deus te colocou. Trate sua esposa com amor, carinho. Lembre-se, a sua família é a sua primeira missão. Deus te abençoe.